Então fique atento, nós leremos a palavra de Deus a partir do versículo de número 6 de Atos 16. Assim diz a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dando grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões de açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus, todos comigo, 34. Então, levando para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Senhor, fala ao nosso coração. Pai, glorifica o teu nome, glorifica o nome de Jesus. Deus, nós já oramos pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que se tu observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas essa mesma palavra diz que contigo está o perdão para que te temam. Aqui está a tua noiva, Deus, ó Pai. Nós clamamos ser propício a nós, pecadores. Então, Senhor, por tua misericórdia, venha ao nosso encontro. Ó Deus, que a tua palavra fale conosco. Que o próprio Senhor Jesus se levante do livro e caminhe no nosso meio e aqueça o nosso coração. Senhor, conforta o coração do teu povo. Senhor, teu povo tem enfrentado grandes lutas nesse dia. Oh, Senhor, mostra o teu povo que o Senhor está no controle. Fala o nosso coração. Dá-nos vitória, Deus, em todas as nossas batalhas. Deixa-nos ter os olhos postos em Jesus e fortalece a nossa fé nessa manhã, em nome do Senhor.
Renova a nossa esperança, Deus. Ó Deus, e dá direção para a nossa vida. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Ó Deus, como dizia aquela canção em espanhol, eu não poderia estar diante de Ti, escutando Tua voz sem chorar como uma criança. E passaria o meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nos visita com a Tua graça. Nos enche com o Teu Espírito. Manifesta o Teu poder e deixa-nos conhecer-Te mais nesta manhã, por meio da Tua palavra. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Jesus, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Certo pastor foi convidado para pastorear uma igreja que tinha trocado 4 vezes de pastor em 6 anos. Então, na reunião do presbitério, ele perguntou para um dos colegas qual o problema dessa igreja, que ela trocou de pastor 4 vezes em 6 anos. Aí o pastor disse, o problema dessa igreja é que ela tem um dono, irmão. E o dono dela não é Jesus. E quando o pastor chega e desagrada o dono, ele toca o pastor para correr. Então você está indo pastorear uma igreja e a primeira coisa que você precisa fazer é desalojar o dono, para que o dono dela seja o Senhor Jesus Cristo. E aquele colega meu está nessa missão. Ore por ele, eu não posso falar o nome nem onde ele pastoreia, mas a minha oração é que Deus o ajude para que o falso dono seja tirado do lugar e Cristo seja o dono daquela igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Irmãos, ao olharmos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos verdadeiramente que o principal personagem da missão é o Espírito Santo. Você vê Paulo como um dos grandes protagonistas do livro de Atos, também Pedro. Mas o principal protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus, que quer exaltar a Cristo. Lá no início deste livro, a palavra de Deus nos conta e nos mostra que o livro de Atos narra um grande avivamento que dura, amados irmãos, pelo menos 30 anos. E cumprindo o projeto do livro de Atos 1:8, o evangelho sai de Jerusalém e chega até os confins da terra. Aqui no nosso texto nós encontramos o apóstolo Paulo e sua equipe missionária na segunda viagem missionária. Quando eles terminaram a primeira viagem missionária, estando na cidade de Antioquia da Síria, depois de um tempo, Paulo chama Barnabé e disse, Barnabé, vamos visitar as igrejas que nós plantamos na Frígia e na Galácia na primeira viagem missionária? E Barnabé, vamos, Paulo, mas eu quero levar o Marcos. O Paulo, não, Marcos de jeito nenhum. Se você se lembra bem da primeira viagem missionária, você vai lembrar que o Marcos abandonou Paulo e Barnabé no caminho. Mas Barnabé disse, mas Paulo, vamos levar o Marcos, é um menino novo, precisa de uma segunda oportunidade. E Paulo, irmãos, provavelmente disse, comigo? Não, Barnabé, comigo, um cara que pica o fumo não vai. Mas Paulo, deixa de ser intransigente, vamos levar o Marcos para que ele seja fortalecido. Não, Barnabé, comigo o Marcos não vai. Irmãos, a palavra de Deus diz no capítulo anterior ao nosso que houve tal desavença entre eles, que o Barnabé, que já tinha abraçado o Paulo, quando ninguém queria acreditar nele, pegou o Marcos e foi com ele para Chipre, visitar as igrejas que tinham sido plantadas em Chipre. E o Paulo pegou Silas e foi para a região da Síria e da Cilícia, amados irmãos, e ali então, chegando na região de Listra e Derbe, ele chama um moço que tinha se convertido na primeira viagem missionária, e agora um pregador abençoado, o nome dele é Timóteo. Paulo manda circuncidá-lo para não escandalizar os judeus, porque é filho de mãe judia, de pai grego, e de repente então agora você tem uma equipe missionária abençoadíssima, Paulo, Silas, Timóteo, e daqui a pouco, amados irmãos, Lucas vai se juntar a eles, porque nesse capítulo você vê Lucas narrando algumas passagens na primeira pessoa do plural. Então é uma equipe missionária espetacular. E Paulo tem um projeto. Paulo quer ir, amados irmãos, pregar o evangelho na província romana da Ásia. Lá está a grande cidade de Éfeso, que com o seu templo da deusa Diana dos Efésios é a 7ª maravilha do mundo. Mas não é a vontade do Senhor que ele se dirija para aquele lugar naquele momento. O Senhor quer que ele entre com o evangelho na Europa. Na terceira viagem missionária, Paulo vai ir para a província romana da Ásia, que está na Turquia, para a grande cidade de Éfeso. E num avivamento de 3 anos, Deus vai usá-lo para plantar
provavelmente 9 igrejas naquela região. Mas, amados amigos e irmãos, na segunda viagem missionária, o Senhor quer que o evangelho entre na Europa. E aqui, ao ver, amados irmãos, que nem sempre os nossos projetos como missionários são realizados, mas sempre à vontade do Senhor, nós vamos aprender aqui nessa manhã quem é o dono da igreja. O dono da igreja não é alguém que é membro da igreja e quer que seja feito tudo do jeito que ele quer. O dono da igreja é Jesus e ele a governa por meio do seu Espírito Santo. Esse texto nos apresenta o dono da igreja. Pastor, e o que o texto fala sobre o dono da igreja? Primeira coisa que o texto fala sobre o dono da igreja é que o dono da igreja frustra os nossos planos. O dono da igreja frustra os nossos planos. A palavra de Deus diz que Paulo queria pregar a palavra na Ásia, irmão, e ele foi impedido pelo Espírito Santo. Você nunca imagina que o Espírito Santo vai impedir a pregação. Mas quando ele tem um projeto melhor, ele pode impedir a pregação. Então, a palavra diz que eles, mudando de estratégia, porque o Espírito Santo travou a porta da Ásia, contornando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, que ficava a noroeste da Turquia, indo em direção à Rússia. Paulo queria pregar a palavra naquele lugar, e a palavra diz que o Espírito Santo disse que não. E forte essa palavra, irmãos. O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia, e também não permitiu que fosse pregada a palavra na Bitínia. Nós precisamos aprender, amados irmãos, que o dono da igreja é Jesus, quando ele frustra os nossos planos. Você tinha um projeto maravilhoso para a sua vida. Você colocou tudo no papel. O único erro seu foi não orar e não consultar ao Senhor se isso deveria acontecer dessa forma ou não. E de repente o Senhor fechou a porta diante de você. E você não pode se desesperar, porque Jesus é aquele, como diz Apocalipse 3,8, que tem na sua mão direita a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que nunca ninguém jamais abrirá. Quem é antigo da Unida já me ouviu contar que eu tive um choque com essa verdade, lá no final da década de 90, quando, amados irmãos, eu tinha todo o meu ministério projetado. Eu me formei com 21 anos no seminário JMC aqui em São Paulo, e o presidente do meu presbitério era um presbítero que era meu amigo, e ele me disse: rapaz, você pode ficar em São Paulo, nós vamos tentar, o presbitério quer que você volte, mas a gente dá um jeito, você fica em São Paulo, faz uma outra faculdade, faz seu mestrado, faz o seu doutorado, né, talvez em história, irmãos, eu sempre amava história, e aí, antes de ter 30 anos, você vai ser doutor. E eu recebi um convite de uma belíssima igreja para ser pastor aqui na cidade de São Paulo, a igreja do Parque São Domingos, que é pastoreada pelo reverendo Gildazo, e eles me disseram: pastor, o senhor fica sendo nosso pastor aqui, o senhor prega no domingo e na quinta e faz o curso que o senhor quiser no Mackenzie, de segunda a sexta. Foi esse o convite que eles me fizeram. E o senhor apareceu na jogada e disse: não. E o senhor nos mandou para o Chile. Estando lá no Chile, algumas vezes eu quis voltar e Deus usou a mais linda mulher do mundo, minha esposinha, dizer: não, querido, não é hora de voltar, não. Se a gente voltar, a porta fecha e ninguém virá para cá. E graças a Deus, irmãos, que quem dirige a minha vida não sou eu, é o Senhor. Nós ficamos naquele país, para a glória de Deus. Em 8 anos, nossa equipe revitalizou 6 grandes igrejas da denominação, plantou outras 7, organizou o seminário, formou uma geração de 15 pastores chilenos, e num período de 9 anos, amados irmãos, a Igreja Presbiteriana do Chile recebeu aproximadamente 1.000 membros, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a ir de 10 pastores, mas não era o meu projeto, não era o meu plano. E louvado seja Deus, porque quem manda na minha vida não sou eu. Amém, meu irmão? Quem manda na minha vida é o Senhor. Então, talvez você tenha um plano, tenha um projeto, e Deus te disse não. E você tem que se alegrar, porque o não de Deus é a maior bênção que você pode receber. Às vezes você tinha um plano maravilhoso, né? Apaixonado por aquela menina da igreja desde pequeno, e você tinha o plano de noivar com ela,
casar com ela, viver uma vida maravilhosa com ela, até que chegou outro cara tatuadão aqui, converteu-se, começou a namorar e casou com ela. E você, fique em paz, varão, você não conhece o gênio dela. Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que é melhor para você. Então, se Deus te disse que não, não se desespere. Ele te ama. Ele tem um projeto melhor para a sua vida. Se o Senhor fechou uma porta, se o Senhor deixou você passar por uma enfermidade, se o Senhor permitiu que você perdesse o emprego, Ele te ama, Ele deu Cristo Jesus na cruz por você. Então não se desespere porque o Senhor está dizendo a você que não. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a fazer a tua vontade, não a minha. Amém, meu irmão? O dono da igreja frustra os nossos planos. Mas, pastor, o que mais eu posso aprender com esse dono da igreja? Além de frustrar os meus planos, amados irmãos, o dono da igreja nos dá nova direção. O dono da igreja nos dá nova direção. Paulo agora não sabe para onde ir. Então ele para com sua equipe na cidade de Troade, vai dormir à noite placidamente. Enquanto ele está dormindo, Deus, na sua providência, coloca, amados irmãos, uma visão diante dele. Na visão aparece um homem vestido com vestes gregas, provavelmente com aquela roupa, amado irmão, presa do lado de cá, com aquela coroa, amado irmão, de ervas, como um grego daqueles dias. A Grécia era composta da Macedônia e da Acaia. Então o Senhor, naquela visão, usa aquele varão para dizer a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, amados irmãos, acordou imediatamente e disse: pessoal, o Senhor mostrou para onde a gente tem que ir. Então Silas, irmão, Timóteo e Lucas arrumaram as malas, embarcaram, amados irmãos, e foram parar na cidade de Filipos. Louvado seja Deus. Deus nos dá nova direção. O texto que nós lemos diz que a cidade de Filipos é a primeira do distrito e ela é colônia. A cidade de Filipos, irmãos, ela é muito estratégica. Ela foi construída por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E ela leva o nome de Filipos em homenagem a esse rei. Ela fica, amados irmãos, numa estrada chamada Via Inácia, que está entre o mar Egeu e entre o mar Adriático. Então ela é uma rota comercial poderosíssima. Mas se você olha para o texto, vai dizer que ela é a primeira do distrito. Ela é a capital da região. E se não bastasse, amado irmão, ela é colônia, diz o texto. E colônia não é como o Brasil era colônia de Portugal, que Portugal tirava tudo aqui e levava embora. Não. Colônia significa, amados irmãos, que ela era uma réplica de Roma fora de Roma. As mesmas leis que regiam Roma, regiam Filipos. Os mesmos salários que os funcionários públicos ganhavam em Roma, eles ganhavam em Filipos. Era uma pequena Roma fora de Roma. A língua é o latim, amado amigo e irmão. Os senadores aposentados e os guardas pretorianos aposentados governam aquela cidade. Ela é uma cidade cosmopolita, a gente de vários lugares do mundo. E é uma cidade estratégica para que o evangelho entre na Europa. E se você entender a nova direção do Senhor, você vai ficar maravilhado. Sabe por quê? Porque Paulo planta aqui a igreja de Filipos, saindo daqui ele planta a igreja de Tessalônica, passa por Bereia, onde dá um testemunho maravilhoso do evangelho, vai pregar em Atenas, amados irmãos, usando aspectos da cultura para exaltar o nosso grande Deus e falar do seu amor. E então, amados irmãos, ele para em Corinto e planta a igreja de Corinto por 2 anos. Porque Deus deu nova direção a Paulo. Você tem em sua Bíblia uma cartinha maravilhosa aos Filipenses, 2 cartinhas aos Tessalonicenses e 2 cartas aos Coríntios. Porque Deus disse não a Paulo e deu nova direção a ele. Você é abençoado até o dia de hoje. Quando Deus nos dá nova direção, amado irmão, nossa família vai ser abençoada, a igreja vai ser abençoada, gerações vão ser abençoadas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, se o Senhor frustrou um plano seu e te deu uma nova direção, não se desespere. Mas diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, realiza na minha vida a minha vontade, não a tua.
porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa semana nós celebramos o culto da reforma. Eu já preguei no culto da reforma na sexta, e nessa semana eu vou pregar até domingo que vem 10 vezes no total, em cultos da reforma em distintos lugares na nossa cidade e fora dela. Mas é impressionante, irmãos, lembrar de como Deus chamou o reformador João Calvino para o ministério. João Calvino se converteu, amados irmãos, lendo provavelmente o Novo Testamento traduzido pelo seu primo Roberto Olivetano. E Calvino já se tornou uma bênção para a igreja logo no início da sua conversão, porque ele foi para uma grande biblioteca de um amigo, passou meses estudando ali, aprendeu a teologia da Bíblia e se tornou um grande autodidata. E naqueles dias da reforma, em que a igreja não tinha material, ele escreveu um livrinho chamado Instituição da Religião Cristã, que depois virou 4 livrões. E aquele livrinho foi poderoso, porque se tornou a instrução de catecúmenos, de novos membros das igrejas, e Calvino ficou muito conhecido. Então, quando Calvino escreve um discurso para Nicolas Cop, que era reitor da Sorbonne, a Universidade Católica de Paris, e Cop faz um discurso protestante, Calvino é obrigado a sair fugido de Paris, vestido de vinhateiro, amados irmãos, com a cabeça coberta. Ele pega os seus irmãos e resolve ir para Estrasburgo, onde ele vai se dedicar ao estudo da teologia. Estrasburgo, naquela época, pertencia à Alemanha, hoje ela pertence à França. Mas ele precisa desviar o caminho. Por quê? Porque Francisco I, o rei da França, está em guerra com Carlos V, o imperador do Império Romano Germânico, e ele então passa por cima pela cidade do Lago, em Genebra. Guilherme Farel, que era o reformador daquela cidade, um homem muito impetuoso, que começou a reforma ali, amado irmão, por paixão, por fervor, mas nem todo mundo tinha se convertido ainda. Farel era um francês apaixonado, e ele era tão apaixonado na época da reforma, que quando ele chegava numa cidade e via uma procissão, o povo seguindo a imagem, ele pegava a imagem, jogava na rua, e saía no rio, e saía correndo. Esse era Farel, doido varrido. É um dos doidos de Jesus. E aí Farel começou a reforma naquela cidade, ficou sabendo que Calvino está almoçando na taberna. Chegou lá, você, Calvino? Rapaz, graças a Deus, Deus respondeu minhas orações. Calvino, nós começamos a reforma nessa cidade. Eles se libertaram da casa dos duques católicos aqui que dominavam essa cidade, oprimiam. Eles abraçaram a reforma, mas o povo aqui precisa se converter. Nós temos 3 grandes igrejas e Deus mandou você aqui para você pastorear essa cidade junto comigo. Calvino disse, eu não. Eu sou um estudioso, eu sou um teólogo. Eu vou me dedicar ao ócio espiritual, eu vou me dedicar a estudar teologia. Mas Calvino, Deus é soberano, não é por acaso que você passou aqui, rapaz. Olha o tamanho dessa cidade, ela pode ser uma potência para a reforma. Você conhece a Bíblia mais do que eu, você é um bom teólogo. Nós temos que aprofundar a igreja na Escritura. Você não está vendo que foi Deus que te mandou aqui, rapaz? Não, eu não. Fica aqui, pastoreia. Eu vou estudar teologia, eu vou aprofundar minha vida espiritual, eu posso servir a igreja escrevendo, eu não sou pastor. E Farel insistia, Calvino não aceitava. Por fim, Farel, com o ímpeto que lhe era característico, dominado pela autoridade de Deus, dá um tapa na mesa e diz assim, irmãos, que Deus amaldiçoe a sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja de Jesus precisa de você, e você no seu egoísmo quer estudar e descansar. Que Deus derrame sobre você todas as suas maldições. Calvino disse, tá bom, eu aceito. E ele ficou em Genebra, irmãos. E eles foram uma bênção por 3 anos, até serem expulsos da cidade, porque a cidade não queria disciplinar a gente descrente. Mas depois trouxeram Calvino de volta, e que ministério ele teve abençoado ali. Deus nos dá nova direção. Não era o que Calvino queria, mas graças a Deus, porque era o que Deus queria. E toda a igreja de Cristo foi abençoada. Calvino, pregando a Bíblia sequencialmente naquela cidade, abençoou o mundo inteiro. Mandou missionários para toda a Europa, até para o Brasil. E até hoje é um referencial para nós, de um pastor que abre a Bíblia e prega com fidelidade a Escritura. Então, meu irmão, se Deus está dizendo que não para você, você tem que fazer que nem Paulo. Senhor, o que o senhor quer? Me dá a tua direção.
Me mostra o que o Senhor quer da minha vida. Se Deus fechou uma porta, da hora certa Ele vai abrir outra. Que você diga, Senhor, me mostra a tua vontade. Amém, meu irmão? Seja feita a tua vontade na minha vida. Você acha que é só no cântico, né? Faça a tua vontade através de nós. A moçada canta, né? Que o teu reino venha. É assim, filhão. Faça a tua vontade, é porta fechada e aberta onde Deus quer. Que Deus escancare as portas dele para você e que você entre em nome de Jesus. Amém. Quem é o dono da igreja? Amém. Que bom que você entendeu. O dono da igreja não é pastor Roster, nem pastor Camargo, com toda a sua bela cabeleira branca, não é. Não é, não são os presbíteros, não são os diáconos. O dono da igreja é Jesus. E ele a governa pelo seu Espírito Santo. O que esse dono da igreja faz? Frustra os nossos planos, nos dá nova direção, mas ele salva pecadores. O dono da igreja salva pecadores. Acontece um fenômeno interessante, irmão. Paulo chega em Filipos. E Filipos não tem sinagoga. Para uma cidade ter sinagoga judaica, tinha que ter pelo menos 10 homens judeus adultos morando naquela cidade. E um fenômeno que Deus fez na época da diáspora dos babilônios é que os judeus se espalharam para o mundo inteiro. E onde eles chegavam, eles colocavam as sinagogas, e as sinagogas eram as bases missionárias de Paulo, porque Cristo veio salvar seu povo, os judeus, irmãos. E quando os judeus rejeitavam, Paulo ia para outros lugares. Então você vê Paulo chegando numa cidade, pregando na sinagoga por algumas semanas. Quando os judeus perseguem ele, então ele pega o povo que se converteu, leva para outro lugar e planta a igreja. Mas aqui, irmão, não tem templo, não tem sinagoga, não tem estrutura nenhuma. O que Paulo tem que fazer, amado irmão? Ele descobre um grupo de mulheres tementes a Deus, ou seja, mulheres que não eram judias, mas tentavam seguir a lei do Antigo Testamento, e elas se reúnem para orar na beira do rio. Não tem estrutura nenhuma, não há homens ali, mas Paulo pega a equipe missionária e vai para a beira do rio orar. E chegando ali na beira do rio, Paulo prega, amados irmãos, o evangelho para aquelas mulheres. E quando ele prega o evangelho para aquelas mulheres, diz o versículo 14, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, muito rica, temente a Deus, não era judia, mas obedecia à lei, nos escutava. E o que aconteceu, irmãos? Diz aqui, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O dono da igreja salva pecadores. Quem abre o coração do pecador não sou eu, irmão. Quem abre o coração do pecador não é nem o apóstolo Paulo. Quem abre o coração do pecador é o Senhor. O texto diz que o Senhor soberanamente abriu o coração de Lídia. E ela entendeu o evangelho. E ela creu. E diz o texto bíblico que ela foi batizada. E com ela, irmão, toda a sua casa. E diz para Paulo, se vocês julgares que eu sou crente mesmo, sou fiel ao Senhor, entra em minha casa e que ficai. E nos constrangeu a isso. E agora, a casa de Lídia é muito grande, ela é muito rica. O primeiro templo da igreja de Filipos é a casa de Lídia, porque o Senhor salva pecadores. Daqui um pouco no texto, você vai ver o Senhor salvando, amado irmão, uma menina que era escrava, possessa de demônio, oprimida pelos seus senhores, o Senhor a liberta e ela é salva. E daqui a pouco você vê o Senhor salvando um carcereiro. Olha como Deus faz. Começa uma igreja no lugar onde Paulo não queria, onde ele não tinha projetado, conforme a vontade de Deus. Chegando ali, ele salva uma mulher de Tiatira, que era na Turquia, muito rica, chamada Lídia, salva Lídia, toda a sua família, todo mundo é batizado, liberta aquela menina endemoniada que é salva, e salva um funcionário público, o carcereiro, que se converte, a palavra é pregada para toda a casa dele, e eles são batizados, e toda a família é convertida, irmão. Deus salva pecadores. É por isso, irmãos, que nós pregamos o evangelho a todo aquele que passa na nossa frente. Nós, amados irmãos, não podemos escolher para quem pregar. É como dizia o reverendo Canelhas antes de morrer. Filho, você não é do departamento de admissão. Você é do departamento de divulgação. Quem contrata
é Jesus, irmão. A gente só faz a propaganda, amém? Nessa empresa celestial, nós somos da área de divulgação, marketing, publicidade é conosco. Nós temos que ser bom publicitário do Evangelho. Mas quem contrata é só Jesus. É Ele que abre o coração. É Ele que escolhe quem Ele quer salvar. Irmãos, eu tive um choque com essa verdade quando era pastor lá em Santiago. Quando chegou uma irmã vinda da nova era, que foi convertida a Cristo, trouxe a sua família, e de repente vem com seus 4 filhos, o mais velho todo certinho, depois se converteu, foi para um seminário, é pastor nos dias de hoje. Mas o segundo, alto, cabelão skinhead, brinco da orelha daqui até aqui no nariz, chegava na igreja com o olhão vermelho, maconhado até o tutano. Eu falava, meu Deus, esse aí não vai chegar em lugar nenhum, será que ele vai ter? Eu pregando assim, ele assim, irmão. Eu falei, esse aqui não vai entender nada, está maconhado até o tutano. E nós pregamos o Evangelho. E aquele moço se converteu, irmão. E porque ele era roqueirão, né, foi para uma igreja mais alternativa, e hoje ele é pastor daquela igreja. Louvado seja Deus. A gente não pode julgar ninguém. Eu não sei quem Deus quer salvar. Por isso, eu tenho que pregar para todo mundo que passar na minha frente. O dono da igreja salva pecadores. Esses dias, irmãos, eu fui entrevistado. Fui pregar no culto da Reforma, lá no Itaim Paulista. Sexta-feira, 2 horas para chegar lá, irmão, só a graça. Eu falei, meu Deus, eu chego em Brasília e não chego no Itaim. É impressionante, no avião é rapidinho, né? E aí cheguei lá, antes do culto teve um debate sobre a Reforma. E uma entrevista. E o moço, aluno de teologia aqui do Mackenzie, que dirigia a entrevista, pastor, como é que o senhor vê a igreja nesses dias aí? Porque a situação está feia, tanta perseguição, as pessoas estão se levantando contra o que a igreja prega, nós vivemos dias difíceis, há muito liberalismo, há muita perdição, gente que se converte, sai do mundo. Pastor, como é que o senhor vê? O senhor acha que a igreja vai fechar? Eu falei, irmão, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja de Jesus. Já dizia Tertuliano, quando o pau canta para o nosso lado, a gente cresce. Quando o inimigo se levanta para nos perseguir, ele perde. Porque a gente se volta para Jesus e Deus tem misericórdia de nós e manda o avivamento sobre a igreja. Então, irmãos, nós vivemos dias difíceis. Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria de muitos, mas eu espero dias maravilhosos para a igreja. Porque quando a igreja é perseguida, ela se dobra. E ela vê o avivamento, e ela vê o Espírito Santo atuando em sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus salve pecadores na nossa igreja. Amém, meu irmão? Que Deus te use para pregar o Evangelho para os seus familiares. Amém, meu irmão? Que os seus colegas de universidade sejam convertidos. Amém, jovem? Que Deus use a sua vida para que pecadores saibam que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O dono da igreja frustra os nossos planos, nos dá nova direção e salva pecadores. Mas o que mais, pastor, que esse dono da igreja faz? Em 4º lugar, o texto nos diz que o dono da igreja nos leva para a aprovação. O dono da igreja nos leva, meu amado reverendo, para a aprovação. Não tem sinagoga, então Paulão, com sua equipe missionária, tem que orar na beira do rio. E todo dia Paulo vai orar na beira do rio, e tem ali uma menininha, uma adolescente encapetada, irmão, possuída por demônio. E aí tem uma parceria do capeta com a sociedade, porque é o seguinte, ela adivinha as coisas que vão acontecer com as pessoas. E os patrões dela falam assim, rapaz, a gente pode ganhar dinheiro com esse capeta. Aí botaram a mesinha dela lá no meio da beira da estrada, adivinhação, não sei, aqui por tantas dracmas, por tantos denários. E ela adivinhava e a pessoa pagava e os donos iam enriquecendo. E Satanás é sujo, amado irmão, ele quer confundir o evangelho. A gente não precisa de colaboração dele para pregar. Mas quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas iam todo dia para a beira do rio orar, aí o capeta daquela menina começou a dizer, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo.
Escuta o que é que eles estão falando. Eles trazem o caminho da salvação para vocês. Satanás é debochado, ele não tem direito de participar da bênção do evangelho e fica zombando, amado irmão. E todo dia ela fala, está vendo aqueles homens ali? Ó? Eles são servos do Deus Altíssimo. Escuta o que eles estão pregando. Eles estão trazendo a salvação para vocês. E foi um dia, 2, 3, 4, 5, até que Paulo ficou injuriado. Olhou para aquele capeta e falou, sai dela! E o demônio saiu da menina. Eu não sei, amado irmão, se ela gritou, ah! Se ela caiu no chão estribuchando, o texto não fala. Ah? O negócio é que o capeta saiu dela. E aí ela parou de adivinhar. Aí o patrão dela falou assim, adivinha aqui? Não consigo. Ah? Agora eu estou liberta. Ah? E aquele pessoal ficou bravo, amado irmão. E aí correram para as autoridades da cidade e falaram, esses judeus vieram aqui, estão atrapalhando o nosso negócio, está tudo errado. E os pretores, os governadores da cidade vieram e se juntou uma multidão na praça e aí falaram para os pretores, esses homens são judeus, nós somos romanos, cidadãos romanos, eles estão pregando práticas e costumes que nós não aceitamos, isso não pode acontecer aqui. E eu imagino a multidão gritando ali, açoita, açoita, açoita. E os pretores saíram, irmãos, para cima de Paulo e de Silas. Lucas tem um estilo grego, talvez não entrou no meio aqui, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitar com vara, irmão, varada dói. Quem foi criado em Minas Gerais e a mãe pegava uma varinha de laranja, zup, ficava marca na perna, a gente passava a mão na perna uma semana. Hein? Agora imagine grandes varas, pá, pá, nas costas até sangrar. Irmãos, eles bateram sem dó nos discípulos, irmãos. E depois de bater tanto, chamaram o carcereiro, mandaram prendê-los na cadeia. O homem levou eles para a cela lá no fundo, amarrou os pés deles no tronco. E eles enfrentam grande provação. Perseguição demoníaca, perseguição dos homens. Tem gente que acha que servir Jesus é ficar cantando. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Só no céu, irmão. Hein? Do lado de cá é bomba. Bum, bum, bum. Metralhadora, você vai correndo, vai pulando. É guerra, irmão. Hein? Não é brincadeira, não. Hein? A luta é fenomenal. Batalha espiritual. E o Senhor é quem nos leva para provação. Eu tenho um filho na fé muito querido, pastor Luciano, uma bênção. É pastor auxiliar lá na Igreja Redenção em Brasília, igreja de mais de 1.000 membros lá em Brasília. Está chegando 1.200 membros. Luciano se converteu a Cristo em nosso ministério no ano 2010. Mandamos ele para o IBEL, depois para o seminário, fiz o casamento dele com a Bela, ela é médica, e foi uma alegria pregar para os jovens dele semana passada no acampamento de Gileade lá, e ele assim, pastor Roster, meu pai na fé, é um dos pastores mais crentes que eu conheço. Falei, rapaz, você é meu filho na fé, 1000 vezes mais crente do que eu. Louvado seja Deus por isso. Hein? Moço piedoso. Foi ser missionário no Rio Grande do Sul, coração apaixonado. Foi para a cidade de Cachoeira. Primeiro dia que o reverendo Luciano e a Bela, irmãos, é uma exímia teóloga reformada, ela é médica, muito inteligente. Primeiro dia que eles chegam ali, ele é recebido naquela cidade com um trabalho de macumba, galinha, farinha, pinga, na porta da casa dele. E eles vão pregando o evangelho naquela cidade e muita opressão. Bela tem um menino, depois tem outro. Depois vem aquela enchente terrível no Rio Grande do Sul. E no meio das batalhas espirituais ali, pastor Luciano pregando, o povo se convertendo, a igreja sendo reavivada. Mas de repente Bela dentro de casa, sentindo a opressão do demônio, olha para o lado, vê uma aparência, um vulto demoníaco dentro de casa. Uma luta espiritual terrível, amados irmãos. Quando nascem os gêmeos, irmãos, o Elias, pequenininho, nasce com dificuldade. E o Elias, o gêmeo, o último, nasceu empelicado. Ele tem um problema na glote que fecha. O menino não tem nem 2 anos, já fez mais de 15 cirurgias. Várias vezes quase morreu. Tiveram que largar o campo. O pastor Luciano foi chamado para ser pastor da 2ª de Porto Alegre. O PMC convidou ele para liderar a plantação da IPB no Sul. Ele não pôde, teve que voltar para Brasília. E lá estava eu naquele acampamento chorando com eles e orando a semana passada. Mas o menininho, o gêmeozinho de 1 ano e meio, tem tráqueo, porque ele não consegue respirar.
Mas de repente o menininho lá no acampamento corre, levanta no chão, veio para o meu lado, estendeu a mão para o meu chapéu, tirou uma foto com o meu chapéu. O pai dele postou nos stories, Elias pegando a unção do pastor Roster no chapéu. Nessa semana, e eu orei com eles, irmãos. Mas se você quer servir Jesus, entenda que você vai ser perseguido, varão. Desse lado de cá do céu, o pau canta, irmão. O mundo não gosta da gente. O diabo quer nos perseguir. A nossa natureza pecaminosa quer nos afastar de Deus. Então você vai enfrentar lutas e tribulações nesse mundo. Mas lembre do que Jesus disse: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Coragem, bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E ele diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz que vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando as portas fecharem, quando a provação vier, não entre em desespero, mas coloque a sua esperança no Senhor. Quando você está enfrentando tribulação, quando você está enfrentando angústia, o Senhor não perdeu o controle. Pelo contrário, Ele está no domínio de tudo. Primeiro texto que o presbítero Cleverson leu foi o texto que Jó falou depois da sua restauração, depois de anos de câncer, ter perdido toda a sua fortuna, todos os seus filhos. Deus o restaura e ele, no encontro com o Senhor, diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que Deus preparou para você vai acontecer. Então não adianta você espernear, não adianta você gritar: Deus, por que não? O que Deus preparou vai acontecer. Então, se o Senhor te levou para a provação, pede para Ele: Jesus, me deixa estar bem pertinho do Senhor. Me enche com o Teu Espírito Santo. O diabo está tentando tirar a minha fé, Senhor. Me fortalece. Me dá comunhão contigo. Me dá a bênção de te conhecer mais nesse vale da aflição. Me dá a bênção de perceber a tua presença no vale da sombra da morte. Me enche de ti, caminha comigo e me dá vitória nessa luta, em nome de Jesus. Amém! O dono da igreja foi quem te levou para a provação. Ele não vai te abandonar. Coragem, José. Coragem, Maria. Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Amém. Pastor, que bênção. O que mais eu posso aprender com esse dono da igreja então, pastor? Vamos ver se você aprendeu as 4 lições primeiro. Em primeiro lugar, o dono da igreja frustra os nossos planos. Segundo lugar, o dono da igreja. Terceiro lugar, o dono da igreja. Quarto lugar, o dono da igreja. Você está submisso ao senhorio de Jesus? Você quer viver para a glória dele, não para a sua? Você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Você tem se alegrado nele mesmo no meio da provação? Pastor, o que mais eu preciso aprender sobre o dono da igreja? Em último lugar, o texto nos diz nesta manhã, irmãos, que o dono da igreja intervém em nossa vida. O dono da igreja intervém em nossa vida. Quando tudo parece que está perdido, Paulo e Silas são vitoriosos na provação. Eles estão acorrentados no cárcere. E eles estão cantando, irmãos. Meia-noite eles começam a orar em voz alta. As costas todas rasgadas, marcadas por sangue. E eles começam a orar, louvar o Senhor. Toda a prisão escuta. Talvez eles estão cantando lá: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Não estava não, irmão, essa música não existia ainda não, mas bem podia ser, né?
Ou então lá, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Ou então, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Nós não sabemos, mas a verdade é que eles estavam louvando ao Senhor. E como eles agiram da maneira correta, aquele louvor subiu como aroma doce e fragante às narinas do Senhor, que respondeu lá do alto e enviou um grande terremoto. Imagina, a cadeia tremeu, os portões da cela se abriram, as correntes se arrebentaram, amados irmãos. Deus intervém sobrenaturalmente. O carcereiro acorda, pensa que todo mundo fugiu. Ele diz: você envergonhado, assassinado em praça pública, pega a espada. Quando ele vai se matar, Paulo dá um brado alto, ele grita, diz o texto: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E o homem, irmãos, larga a espada no chão, entra tremendo, desesperado, olha para Paulo e Silas, ajoelha, pegou uma lamparina lá fora, entrou, olhou para eles, depois trouxe eles para o lado de fora e falou assim: senhores, o que eu posso fazer para que seja salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E pregar a palavra de Deus para ele, irmão, e para todos os da sua casa. E aquele homem, toda a sua família se converteram. E eles, então, aquele homem leva Paulo e Silas para a casa deles, lava os vergões deles, lava as costas dele de madrugada. E aí, irmãos, depois de ter pregado para toda a família, ali tinha filho, provavelmente filho já adulto, filho adolescente, as crianças. E aí, a palavra diz que todo mundo foi batizado. E outra coisa, não tinha rio na prisão, não, irmão. E nem as casas tinham piscina. Foi todo mundo batizado por expressão. Aleluia! Presbiterianos, louvado seja Deus. Crente presbiteriano. Até as crianças foram batizadas naquele dia. É daí que veio o batismo infantil, irmão. Está aqui, está claro. Está mais claro que injeção na testa. E a palavra de Deus diz que no meio da madrugada, o que é que Deus faz, irmão? Banquetezão, churrascão no meio da madrugada. Ô, glória! Paulo devia estar morrendo de fome, irmão. Levar umas cacetadas da fome, sabia? E você vem para a igreja aqui, ó, eu prego 50 minutos, 45. Você adora a Deus, você sai numa fome de leão depois do culto. Imagina depois de levar uma surra, que eles não estavam com fome. O texto diz que foi feito um grande banquete ali. E aqui diz o texto, versículo 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, uma bênção maravilhosa que nós vemos aqui é a intervenção de Deus. Quando Deus intervém na nossa vida, no nosso ministério, isso é precioso demais. Você vê o Senhor respondendo às suas orações. Você vê o Senhor te usando para ganhar almas. Esse homem a se matar, Paulo foi usado para livrar um homem do suicídio. Eu já experimentei essa bênção no ministério, irmão. Coisa maravilhosa, privilégio imenso. Quando eu era pastor no Chile, dia 1º de março do ano de 2001, nós tínhamos reunião do conselho. Estávamos na reunião do conselho, a irmã de um presbítero muito querido liga para ele e fala para ele: a minha filha, sua sobrinha, tentou pular do 5º andar. Ela já estava com a metade da perna para o lado de fora e nós a seguramos. Ela está desesperada. Peço o pastor para vir aqui nos socorrer. Irmãos, nós acabamos a reunião do conselho, eu fui para aquela casa, não tinha mais assunto para ser tratado. Uma ovelha ia morrer. E aí, então, aquela moça que ainda não era membro da igreja me contou sua história. Ela tinha tido um envolvimento emocional pecaminoso, triste. Aquele relacionamento se rompeu, ela perdeu a esperança de viver e ela queria tirar a sua vida. Ela disse: pastor, já não vale mais a pena viver. E o Senhor me deu a palavra de Mateus 11, 28, eu li para ela: vinde a mim, minha filha, você que está cansada e sobrecarregada, eu vou te aliviar. Tome o meu jugo e aprenda comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus está falando para você e você vai achar descanso para a sua alma. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu expliquei para ela o que era o jugo e falei que era andar com Jesus. E a convidei para receber a Cristo, irmãos. E aquela moça recebeu a Cristo naquele momento. Ela foi perdoada dos seus pecados, a sua feição mudou.
A nossa igreja não tinha dinheiro para pagar a secretária, era uma igreja nova naqueles dias. Isso foi, amado irmão, numa quarta-feira. Domingo ela estava sorrindo na igreja, louvando ao Senhor. Ela soube que eu não tinha condição de ter secretária. Terça-feira de manhã eu chego no gabinete, está lá aquela moça sentada na frente do meu gabinete, diz: pastor, eu vou ser sua secretária até eu arrumar um outro emprego. Detalhe, ela falava português, espanhol, inglês, francês, alemão e italiano. E eu tive uma secretária poliglota! Louvado seja Deus. Pena que ela arrumou emprego em 2 semanas, né? Mas foi uma bênção, irmão, porque Jesus entrou naquela vida. Quando Deus intervém, irmão, é maravilhoso. Esse mesmo Deus pode intervir na sua vida. Eu não deixo de ficar chocado com a história do reverendo Ronaldo Lidório. Lá em Gana, não dá tempo de contar tudo, foi um grande avivamento. Mas uma das cenas que mais me impacta é o dia em que o reverendo Ronaldo Lidório está na sua casa em Conia, a aldeia em que ele mora, e veio uma mulher de uma outra aldeia viajando por 2 dias na floresta, e ela pergunta para Ronaldo: você é o homem que diz que existe um Deus? E ele diz: sim, sou eu. O seu Deus pode todas as coisas? E Ronaldo responde para ela: o meu Deus pode fazer tudo aquilo que ele quiser. E ela começa a abrir a fralda da filha, e a filha está com a pele toda ferida, amados irmãos, a pele em carne viva. E ela diz: eu gastei todo o dinheiro que eu tinha com feiticeiros, com invocadores de demônios, e nenhum deles pôde curar a minha filha. O seu Deus pode curar a minha filha? E Ronaldo conta, irmão, que ele tremeu por dentro. Ele falou assim: Senhor, agora, se o Senhor não curar essa menina, vai ser complicado, Senhor. Mas se o Senhor curá-la, que bênção, vai ser para a glória do teu nome. Se o Senhor cura essa menina. E Ronaldo espera: se o meu Deus quiser, ele pode curá-la. Nós vamos orar para que ele faça isso. E Ronaldo ora pela menina, embrulha a menina, e entrega a menina para a mãe. E a mãe caminha com a menina pela savana africana. 2 dias depois, quando a mãe chega na tribo, irmão, ela abre a fralda. A menina está com a pele de um bebê recém-nascido, totalmente curada. Não tem ferida nenhuma. Aquela mulher fica maravilhada e diz: eu encontrei um homem que diz que existe um Deus. Ele orou e esse Deus curou a minha filha. E ela leva toda a aldeia dela para Jesus. E Ronaldo prega para a aldeia, porque Deus resolveu intervir lá do alto e visitar com cura e avivamento aquele lugar. O mesmo Deus que intervém salvando uma moça do suicídio, que intervém salvando uma aldeia através da cura de uma menina, que faz um terremoto numa cadeia, quando a gente louva a Deus, converte um carcereiro, é o mesmo Deus que pode intervir na sua vida hoje. Diga hoje para o Senhor: Senhor, salva-me. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, Ele vai te salvar. Se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Senhor, eu estou doente, cura-me, Senhor. O Senhor tem poder para te curar, irmão, se Ele quiser. Senhor, nós precisamos de um milagre na nossa vida, no nosso sustento, na nossa família. Intervém. Deus pode fazer esse milagre. Senhor, restaura a minha família, salva os meus filhos. Deus, aviva a igreja. O Senhor pode fazer tudo isso. Clame hoje a intervenção de Deus na sua vida. Diga: Senhor, abre os céus e desce. Eu cheguei num ponto que eu só tenho o Senhor. E se o Senhor não intervir, Senhor, nada mais vai acontecer. Para a Tua glória, Senhor, intervém na minha vida e opera poderosamente. Minha oração, irmão, é que Deus abra os céus e desça e te visite com restauração. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Uau, pastor. O que eu tenho que fazer? Eu anotei aqui 5 implicações. Depois de entender que Deus é o dono da igreja. Rapidinho. Primeira delas, você deve obedecer prontamente. Se o Senhor fechou uma porta para você e está te dando novas ordens, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de questionar, obedeça. Segunda implicação, pregue sempre. Se não tiver um templo maravilhoso como esse, aleluia. Se for um barracão, se for no meio da rua, se for na favela, se for na Praça da Sé, pregue o evangelho. Deus vai converter os eleitos. Terceira implicação, louve a Deus mesmo na perseguição.
Quando o pau estiver cantando para o seu lado, você canta. Deus de aliança, Deus de promessa. Eu sou como o coral jovem. Castelo forte é nosso. Deus cante, louve o Senhor. Louve a Deus. O louvor liberta, irmão. Amém. Que Deus te liberte nas suas lutas. Quarto lugar. Deus liberta quando a gente louva, tá, irmão? Não é o louvor em si que tem o poder de libertar, não. Para alguém não dizer que eu estou falando besteira aqui. Quarta implicação, nós devemos livrar os desesperados. Se aparece alguém desesperado na sua frente, irmão, seja um instrumento de livramento para essa vida. Eu quero morrer, quero me matar, não tenho mais esperança de viver. Deus quer usar a sua vida para você ser um instrumento de libertação. Último lugar, tal como aquele homem fez aquele grande banquete, reuniu Paulo e toda a sua família, e eles se alegraram por causa da salvação. Nós devemos nos alegrar pela salvação que recebemos. E devemos nos alegrar imensamente quando virmos Deus salvando outras pessoas. Quando virmos Deus enchendo a nossa igreja de gente nova. Quando virmos Deus abençoando muito a nossa igreja. Nós nunca devemos dizer, perdi o meu lugar, chegou alguém aqui que quer mudar as coisas. Não, pare com isso. Deus está salvando os eleitos. E você tem o privilégio de participar. Então dê a Deus toda a glória e que a alegria dos céus inunde o seu coração. Jesus é o dono da igreja. Que Ele dirija a sua vida. Amém, meu irmão? Que Ele dirija a sua família. Que Ele dirija a nossa vida. Que Ele dirija o nosso ministério. Que Ele dirija a nossa igreja. Que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Hoje, amanhã e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.